E hoje eu vou começar um novo formato aqui de vídeo, que é no estilo de slides, que vocês me pediram, e eu vou testar esse modelo, e depois vocês me comentam também se estão gostando, se eu continuo, se a gente volta a fazer o formato anterior. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a renda fixa, o início dos investimentos, né? Então, a primeira dúvida que os investidores têm é em relação à renda fixa. A renda fixa ela abrange uma gama de 3 tipos de remuneração. Vamos lá, então, começar a falar sobre ela. Primeiro de tudo, o que é renda fixa? A renda fixa são investimentos onde a gente tem uma maior previsibilidade, tanto em relação à remuneração, quanto em relação aos prazos. Então, os prazos eles são mais definidos e a remuneração também é definida no momento da aplicação. Na renda fixa, como que funciona? O investidor, quando ele decide investir em renda fixa, ele vai emprestar o dinheiro dele tanto para um banco, quanto para o governo ou para uma empresa. E em troca disso, ele é remunerado por uma taxa de juros. Quando ele empresta o dinheiro para o banco, ele está investindo em CDBs, LCIs, LCA, são alguns exemplos de quando o investidor está emprestando seu dinheiro para o banco. Agora, quando ele empresta o dinheiro para o governo, ele está investindo em títulos públicos, como os títulos do Tesouro. E tem também o caso do investidor que empresta o dinheiro para a empresa, e o tipo de investimento são as debêntures. Vamos lá. Em relação à forma de remuneração na renda fixa, existem 3 formas. Vamos começar pelo pós-fixado. O que significa pós-fixado? O pós-fixado, eles são ativos atrelados à taxa básica de juros, aquela também conhecida como a taxa Selic, que a gente ouve bastante falar nas mídias, nos jornais, taxa Selic subiu, taxa Selic se manteve, é a nossa taxa básica de juros. E o indicador, que é o principal indicador da renda fixa, é o CDI. O CDI, ele acompanha a taxa Selic. Então, hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano, o CDI ele roda em torno de 13,65% ao ano. E quais são os investimentos atrelados à taxa de juros, à taxa Selic? Então, são eles, alguns deles, Tesouro Selic, e aqueles que a gente vê no mercado, os percentuais do CDI. Então, tem 100% CDI, 120%, e aí depende muito de cada ativo, a rentabilidade que aparece. Então, essa é a primeira forma pós-fixado. A segunda forma são os atrelados à inflação, também conhecidos como híbridos. Por quê? Porque eles têm uma parte da remuneração, que é o IPCA. O IPCA é o índice de inflação, e o índice de inflação ele varia, e tem uma outra parte também da remuneração que é fixa, que é a taxa já contratada no momento da aplicação. Alguns exemplos desse tipo: Tesouro IPCA mais 5,75. Esse aqui é a rentabilidade de hoje, tá? A rentabilidade varia todos os dias no mercado. Tem CDBs, por exemplo, IPCA mais 6,50, NTNB. Então, sempre quando a gente olhar ativos que rendem IPCA mais, a gente está falando da remuneração de inflação mais aquela taxa contratada ao ano, tá? E tem a terceira forma também de remuneração, que é a pré-fixada. A pré-fixada é a única remuneração que o investidor sabe exatamente quanto ele vai ganhar se ele esperar o vencimento do seu título. E alguns exemplos: CDB, por exemplo, 13,75, Tesouro 11,77. Essas rentabilidades aqui também são de hoje e elas variam, tanto conforme o mercado, quanto conforme o prazo do seu investimento, tá bom? Então, a única que a gente sabe exatamente quanto vai render até o final é essa terceira forma, que é a pré-fixada. Por quê? Na pós-fixada, o CDI varia, porque a taxa de juros varia. Na segunda forma, que é atrelada à inflação, ela também varia, porque o IPCA também varia todos os meses. Agora, a única que a gente sabe exatamente quanto vai render
até o vencimento, é essa terceira forma, que é a pré-fixada. Agora eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então vamos lá. Exemplo do investidor A. Esse investidor, o objetivo dele é ter liquidez. Qual das três formas para ele é a mais interessante? Vocês sabem dizer? A forma mais interessante para ele é o pós-fixado. Por quê? Porque no pós-fixado ele pode resgatar, geralmente quando ele quiser, então é sempre bom, se você está visando ali a liquidez, então é sempre importante você ver ativos que não tenham uma carência, tá? E quais são os exemplos de investimentos? Então a gente tem CDBs com liquidez diária, Tesouro Selic, a gente também tem fundos de investimento pós-fixados com liquidez diária, são boas alternativas para o cliente que está visando liquidez. Então, lembre-se, pós-fixado é muito interessante quando a gente está com o objetivo de liquidez. Segundo exemplo, quando o investidor ele quer investir uma parcela do seu capital para se proteger da inflação. Agora ficou mais fácil, né? Inflação a gente sabe que está atrelada ao IPCA. Então, para o investidor que está pensando em proteger o seu patrimônio da inflação, ativos atrelados ao IPCA é uma ótima forma de se proteger, porque ele vai render o que der a inflação mais a taxa predefinida lá no momento de compra. Importante, esse título é visando mais o médio e longo prazo, porque no curto prazo a inflação varia, como está acontecendo agora. Então, nos 3 últimos meses a gente teve deflação no ano. Então, ativos atrelados à inflação renderam menos do que o CDI. Só que no longo prazo, isso tende a compensar. Isso é muito bom para o investidor. Então, sempre importante entender e alocar o percentual adequado da sua carteira. Não colocar todo o seu investimento em um ativo só. E os exemplos? Também tem CDBs, aqueles IPCA mais a taxa, tem Tesouro IPCA, e também tem fundos de investimento de renda fixa que investem a maior parte da carteira em ativos atrelados à inflação. São boas formas de proteger o seu patrimônio do aumento dos preços. E agora um terceiro exemplo, e o investidor? Então, hoje a gente está com uma taxa de juros, por exemplo, de 13,75% ao ano. Se o investidor acredita que os juros vão começar a cair, qual das três é a melhor forma para ele investir? É a pré-fixada. Por quê? Porque ele vai garantir a rentabilidade fixa para os próximos anos. E os exemplos? Também tem CDBs pré-fixados, como a gente já viu nos exemplos anteriores. A gente tem tesouro pré-fixado e fundos de investimentos também pré-fixados. Muito importante. Se você está pensando em investir em fundos de investimentos, é muito importante você entender qual é o benchmark dele, ou seja, quem ele se compara. Por quê? Ativos atrelados à renda fixa, a gente tem diversos tipos. Então, se você quer investir em pré-fixado, tenha certeza de que aquele fundo tem na carteira a maior parte dos ativos em pré-fixado e assim por diante. Tá bom? Bom, eu trouxe um resumo bastante simples. Eu tentei ser a mais simples possível e trazer as informações mais importantes para vocês. Eu quero só acabar o vídeo de hoje com uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui: saber não é o bastante, nós devemos aplicar. Então, isso serve para encorajar vocês a sempre, quando vocês aprenderem algo novo, principalmente em relação aos investimentos, ou se ficar com dúvida, esclarecer suas dúvidas, eu estou aqui, os meus colegas e assessores também estão sempre disponíveis. Então, assim, vamos começar a praticar o que a gente aprende para fazer o nosso patrimônio cada vez mais crescer e a gente atingir os nossos objetivos mais rápido. Até mais, gente!